Boa noite a todos. Na noite de hoje, o tema é família. No Livro dos Espíritos, nós temos as questões 203 a 217, tecendo vários comentários acerca da família. Não vamos nos ater a todas essas questões, às 15 questões. Vamos nos limitar a 203, 207, 208 e 209. Mas eu gostaria que todos pudessem dar uma olhada em casa no Livro dos Espíritos, da questão 203 a 217. A questão 203, Kardec pergunta aos espíritos: os pais transmitem aos filhos uma parte de sua alma ou lhes dão apenas a vida animal, a que mais tarde uma nova alma vem acrescentar a vida moral? Então a pergunta é se os pais transmitem aos filhos parte da própria alma, ou os pais fornecem a esses filhos apenas a bagagem orgânica, a matéria. E os espíritos são muito claros na resposta: só a vida animal, ou seja, a vida orgânica, física, porque a alma é indivisível, a alma não se divide. Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Ou seja, nós pais fornecemos aos filhos apenas a bagagem orgânica, matéria. A mãe, através do óvulo, o pai, o espermatozoide, fundem-se e dão origem a um novo ser. Mas a alma, a essência divina, provém de Deus. O pai não fornece a alma do filho, nem a mãe. E um pai estúpido pode ter filhos bondosos, inteligentes, cultos, sábios. E da mesma forma, um pai culto, inteligente, sábio, pode ter filhos estúpidos. Por quê? Porque o pai fornece apenas o material genético, apenas a matéria. O espírito provém de Deus, é criação divina. Nós recebemos os filhos para orientá-los para a vida, mostrando-lhes o caminho a ser trilhado. E muitas vezes são os filhos mais adiantados que os pais, mais evoluídos espiritualmente, que trazem a esses genitores lições de vida. Nós vimos na questão: pais estúpidos podem ter filhos inteligentes e vice-versa. Então, muitas vezes, em um lar, o filho vem para educar os pais. Mas esse pai, essa mãe, tem sempre um compromisso moral na formação, na educação daquele filho, daquele espírito. Devem dar o exemplo. E nós vamos perceber isso nas próximas questões. Na 207, Kardec pergunta aos espíritos: frequentemente os pais transmitem aos filhos
a semelhança física. Transmitirão também alguma semelhança moral? A gente olha para uma criança e diz: é a cara do pai, ou é a cara da mãe. Sim, eles transmitem aos filhos a semelhança física. É perfeitamente possível isso. Mas a pergunta é: transmitirão também alguma semelhança moral? Não, porque diferentes são os espíritos de uns e outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre descendentes das raças existe apenas consanguinidade. Então, nós transmitimos aos filhos as semelhanças físicas. Se na questão anterior nós percebemos que pais estúpidos podem ter filhos inteligentes e vice-versa, moralmente falando, não se transmite na bagagem hereditária a condição moral de ser evoluído ou não. Não se transmite, é através da educação que nós burilamos aquele espírito que nos foi confiado. Donde se originam então as semelhanças morais que em geral existem entre pais e filhos? Olha como Kardec foi inteligente nas perguntas. Dada uma resposta, ele analisava o perfil da sociedade, do ser humano, da humanidade e jogava outras questões, porque nós observamos em muitos lares as afinidades. Aquele pai que é um brilhante médico tem um filho apaixonado pela medicina, com aquela preocupação em salvar vidas. Ou um músico exímio tem um filho com propensão à música também. Então ele pergunta: como conciliar isso, né? Como explicar essas semelhanças que existem entre pais e filhos? É que uns e outros são espíritos simpáticos, que reciprocamente se atraíram pela infinidade de inclinações. Então, percebamos que aquele espírito que tem um sonho de, na encarnação futura, ele está no mundo espiritual, então ele pede aos espíritos, àqueles que planejam a sua nova encarnação, ele solicita reencarnar-se naquele lar cujos pais vão lhe propiciar meios para que ele se torne um bom médico. Então ele vai renascer em uma família cujos pais têm paixão pela medicina ou por qualquer outra área do conhecimento. E ele obtém essa permissão porque há uma afinidade espiritual entre esses pais e aquele futuro filho. Existe aí a permissão, existe aí a evolução já conquistada por aquele espírito que lhe permite fazer esse pedido e ser atendido. Ele pede e é atendido, porque ele faz jus. Se ele não fosse merecedor, ou se ele não tivesse absolutamente nada que justificasse aquele pedido, isso não lhe seria concedido. Mas Kardec vai além. Nenhuma influência exercem os espíritos do pai ou dos pais
sobre o filho depois do nascimento deste, os pais não exercem nenhuma influência, ao contrário, bem grande influência. Segundo já dissemos, os espíritos têm de contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. É a sua tarefa e serão considerados culpados se fracassarem no seu desempenho. Serão considerados culpados se fracassarem nesse desempenho da educação ao filho. Aí a gente poderia perguntar: um pai maravilhoso às vezes recebe um espírito que não é tão elevado e, apesar dos esforços, do empenho da família, aquele jovem ainda se desvia da rota segura e embrenha-se por caminhos tortuosos. E aí os pais não são responsabilizados, porque fizeram o que lhes era possível. A cobrança virá quando esses pais forem omissos, quando esses pais não assumem verdadeiramente o compromisso, a missão de educar para a vida. Aí sim, estão fugindo daquele comprometimento, serão cobrados por isso. Se esses filhos se desviarem, esses pais serão cobrados. Então entendamos bem, cada qual procure cumprir a sua tarefa na educação do filho, na formação, na constituição da família, para que não venha depois a cobrança, que será dura. Na questão 209, Kardec pergunta: por que é que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Por outra, por que é que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia um bom espírito para lhe constituir o filho? Nós vimos anteriormente que por simpatia um pai virtuoso pode atrair um espírito igualmente virtuoso. Mas nós também conhecemos famílias em que os pais são maravilhosos, em que os pais se empenham na educação dos filhos e um determinado filho se desvia do caminho do bem. E aí a pergunta é essa: por que nem sempre há essa atração por afinidade? Porque se aquele filho de pais virtuosos não segue esse mesmo caminho, essa mesma trajetória, é porque aquele espírito não é tão evoluído quanto o dos pais. Então não houve a atração por afinidade. Observemos a resposta dos espíritos. É muito comum o fato de um espírito inferior pedir, antes da sua encarnação, ainda no mundo espiritual, pedir que lhe deem bons pais, na esperança de que estes o encaminhem melhor, e não raro Deus lhe concede o que deseja. Então, quando nós nos encontramos no mundo espiritual, na pátria verdadeira, quando necessitamos de um novo corpo, de uma nova reencarnação, nós temos uma visão de mundo bastante diferente de quando estamos na carne, quando há o véu do esquecimento
E muitas vezes nós ainda tropeçamos, caímos, erramos insistentemente. Mas quando nos encontramos no mundo espiritual, muitas vezes a gente pede: olha, eu gostaria, se possível, renascer naquele lar cujos pais são virtuosos, para que através da educação eu não fracasse mais, eu consiga tornar-me um homem de bem. E muitas vezes isso é concedido também aos espíritos. É por isso que nós temos diferentes estruturas familiares. Nós temos pais virtuosos, filhos virtuosos. É a afinidade, é a atração recíproca entre aqueles espíritos. Nós temos pais virtuosos e filhos perversos. Foi o pedido do Espírito para renascer naquele lar, para que ele pudesse trilhar o caminho do bem. Porém, chegando à terra, com esse véu do esquecimento, muitas vezes nós ainda insistimos nos mesmos erros do passado. Detalhe importante: nós não sabemos se os filhos que estamos recebendo são virtuosos ou viciosos, se eles estão já engajados no caminho das virtudes ou dos erros. Pode ser um espírito que traz em si vícios de encarnações anteriores, o vício do álcool ou qualquer outra droga, né? Porque o álcool é uma droga. Então, não sabendo qual é a condição desse filho, se esses pais têm no lar a cerveja e esse filho tem a propensão ao vício, porque ele traz em si essa bagagem, o estímulo do lar poderá com certeza estimulá-lo para que esse vício arraigado desabroche novamente, às vezes em tenra idade, ainda crianças no caminho do vício. Os pais serão responsabilizados por isso, porque estão estimulando o vício dos próprios filhos. Talvez um dia, quando esse filho estiver na sarjeta, esse pai repense: por que eu permiti que houvesse esse estímulo em minha própria casa? Nós não sabemos a bagagem dos nossos filhos. Então é preciso muito cuidado. Na internet tem uma pequena história que nos mostra um pai que foi tranquilo, sereno na educação do seu filho. Esse senhor já idoso e o filho, um senhor já com seus 40 anos de idade, esses dois estão sentados em um banco no jardim da própria casa, onde esse velhinho vive com o filho, a nora e o genro, o filho, a nora e os netos. E num determinado momento, um pássaro pousa em um galho de uma árvore. E o velhinho, olhando, pergunta: o que é aquilo, filho? O filho está lendo o jornal. Baixa o jornal e olha para o pai. É um pássaro. Retoma a leitura. O pássaro voa. Depois de alguns minutos, um outro pássaro vem àquela mesma árvore. Ele olha
já com aquele olhar vacilante, com os óculos, e pergunta: o que é aquilo, filho? É um pássaro. E continua a leitura. O velhinho ali permanece. Cerca de 4 ou 5 vezes a mesma pergunta. E imaginemos as respostas dadas por esse filho. Você não está ouvindo? Eu já disse, é um pássaro. Naquele momento, aquele velhinho se levanta e o filho pergunta: onde você vai? Ele não responde. Entra na casa e volta com um caderno aberto em uma determinada página, apresenta ao filho e mostra. Naquele momento, o filho lê. Hoje meu filho mais novo hoje meu filho mais novo, que fez 3 anos há poucos dias, estava sentado comigo no parque, quando um pássaro se aproximou de nós. Meu filho perguntou-me 21 vezes o que era aquilo, e eu respondi todas as 21 vezes que era um pássaro. Eu o abracei cada vez que ele me fazia a mesma pergunta, uma vez após a outra, sem ficar zangado, sentindo carinho pelo meu pequeno menino. Nesse momento, o filho, que havia jogado o jornal e que estava com o caderno em sua mão, olhou para o pai, abraçou-o fortemente, beijando-lhe a cabeça. O exemplo do pai, as anotações do pai de tudo o que vivera com aquele filho. E nós sabemos que quando há o Alzheimer, logo no início principalmente, existem as lembranças do passado. A memória recente é que se perde. E esse pai, quando o filho respondeu asperamente que aquilo era um pássaro, ele se lembrou, ele foi buscar e trouxe a lição de vida. Era aquele mesmo filho. Está aí o exemplo. Se esse filho não teve paciência com o pai, ele responderá por isso. Mas, felizmente, nessa história, ele pôde rever os seus valores, abraçar e beijar aquele pai já velhinho. Então, são essas lições que nos mostram os verdadeiros valores da vida, que a gente repense, que a gente reavalie e que nós aprendamos a dizer às pessoas com as quais nós convivemos o quanto elas são importantes na nossa vida, o quanto elas são amadas. Ainda ontem, na Pastoral da Sobriedade, da qual nós participamos, porque são todos os grupos religiosos da cidade, independente da religião, eu pude ouvir. Aliás, ontem eu já estava pensando nesse tema, família, e como nada é por acaso, a fala da Nayara, da nossa amiga Nayara, foi sobre um trecho da vida do padre Fábio de Mello, em que ele próprio relata uma experiência por ele vivida. Ele diz que num determinado dia, em que a sua agenda estava lotada, telefone toca e era a sua irmã mais nova. Ele atendeu educadamente, claro,
mas ele fez questão de apressar o diálogo, porque ele tinha compromisso. Logo, desligou o telefone e foi correr atrás de tudo aquilo que ele precisava realizar naquele dia. Aliás, ele não falava com essa irmã há um certo tempo. Passada uma semana, uma nova ligação. Só que esta era para transmitir-lhe a notícia que sua irmã havia falecido. Aquela irmã com a qual ele falou apressadamente, em razão dos seus compromissos, e ele nos dá um alerta. Não deixemos passar as oportunidades. Ele nos passa uma lição de vida maravilhosa. Que aprendamos a dizer às pessoas o quanto elas são importantes, tenhamos tempo para ouvi-las sem pressa. Isso é muito importante. E para finalizar, existe uma declaração de bens que está no livro SOS Família, de Divaldo Pereira Franco. O livro já estava pronto, estava sendo revisado, seria lançado em breve, quando ele recebe uma carta pelo correio, chega uma carta a Divaldo, com um depoimento de um pai que ele aproveitou e colocou na contracapa do livro SOS Família. Ainda houve tempo para colocar, aliás, na orelha desse livro. Eu sei que é um tanto cansativo quando a gente faz leitura, mas eu não vou deixar passar a oportunidade de apresentar na íntegra o que esse pai, um jornalista famoso de Belo Horizonte, chamado Hélio Fraga, escreve, e que está no livro SOS Família. Há um certo tempo eu já trouxe essa mesma história verídica, esse mesmo fato, em uma outra palestra. Mas com certeza muitos estarão ouvindo pela primeira vez, e aqueles que já conhecem a história poderão novamente refletir sobre os verdadeiros valores da vida. Diz Hélio Fraga: o pai moderno, muitas vezes perplexo e angustiado, passa a vida inteira correndo como um louco em busca do futuro e esquecendo do agora. Nessa luta, renuncia ao presente. Com prazer e orgulho, a cada ano, preenche sua declaração de bens para o imposto de renda. Cada nova linha acrescida foi produto de muito trabalho. Lotes, casas, apartamentos, sítio, casa de praia, automóvel de luxo. Tudo isso custou dias, semanas, meses de luta. Mas ele está sedimentando o futuro de sua família. Se partir de repente, já cumpriu sua missão e não vai deixá-la desamparada. Para ir escrevendo cada vez mais linhas na sua relação de bens, ele não se contenta com um emprego só. É preciso ter 2 ou 3. Vender parte das férias, levar serviço para casa. Pensar que a gente faz isso, É um tal de viajar, almoçar fora, fazer reuniões, preencher a agenda. Afinal, ele,
Um executivo dinâmico não pode fraquejar. Esse homem se esquece de que a verdadeira declaração de bens, o valor que efetivamente conta, está em outra página do formulário do imposto de renda. Isso porque o fato ocorreu há bastante tempo, né? Hoje é tudo informatizado, mas nós estamos nos remetendo aqui à década de 80, viu, gente? Vocês vão perceber isso depois. Naquelas modestas linhas, quase escondidas, onde se lê relação de dependentes. São os filhos que colocou no mundo, a quem deve dedicar o melhor do seu tempo. Os filhos, novos demais, não estão interessados em propriedades e no aumento da renda. Eles só querem um pai para conviver, dialogar, brincar. Os anos passam, os meninos crescem e o pai nem percebe, porque se entregou de tal forma à construção do futuro que não participou de suas pequenas alegrias. Não os levou ou os buscou no colégio. Nunca foi a uma festa infantil. Não teve tempo para assistir à coroação de sua filha como rainha da primavera. Um executivo não deve desviar sua atenção para essas bobagens. São coisas para desocupados. Ironizando, né? Há filhos órfãos de pais vivos, porque estão entregues, o pai para um lado, a mãe para o outro, e a família desintegrada, sem amor, sem diálogo, sem convivência. É esta convivência que solidifica a fraternidade entre irmãos, abre caminho no coração, elimina problemas e resolve as coisas na base do entendimento. Há irmãos crescendo como verdadeiros estranhos, que só se encontram de passagem em casa, e para ver os pais é quase preciso marcar hora. Depois de uma dramática experiência pessoal e familiar vivida, a mensagem que tenho para dar é: não há tempo melhor aplicado do que aquele destinado aos filhos. É ele dizendo: dos 18 anos de casado, passei 15 absorvido por muitas tarefas, envolvido em várias ocupações e totalmente entregue a um objetivo único e prioritário: construir o futuro para 3 filhos e minha mulher. Isso me custou longos afastamentos de casa, viagens, estágios, cursos, plantões no jornal, madrugada no estúdio da televisão, uma vida sempre agitada, tormentosa e apaixonante, na dedicação à profissão, que foi, na verdade, mais importante do que minha família. Agora, estou aqui como resultado de tanto esforço. Construí o futuro penosamente e não sei o que fazer com ele, depois da perda de Luiz Otávio e Priscila. De que vale tudo o que juntei se esses filhos não estão mais aqui
para aproveitar isso com a gente. Se o resultado de 30 anos de trabalho fosse consumido agora por um incêndio e desses bens não restasse nada mais do que cinzas, isso não teria a menor importância, não ia provocar o menor abalo em nossa vida, porque a escala de valores mudou e o dinheiro passou a ter peso mínimo e relativo em tudo. Se o dinheiro não foi capaz de comprar a cura do meu filho amado, que se drogou e morreu, não foi capaz de evitar a fuga de minha filhinha, que saiu de casa e prostituiu-se, e dela não tenho mais notícias. Não havia internet, né? Para que serve? Para que serve ser escravo dele? Eu trocaria, explodindo de felicidade, todas as linhas de declaração de bens por duas únicas que tive de retirar da relação de dependentes, os nomes de Luiz Otávio e de Priscila. E como doeu retirar essas linhas na declaração de 1986, ano base 1985. Luiz Otávio morreu aos 14 anos e Priscila fugiu um mês antes de completar 15. Hélio Fraga, Belo Horizonte, Minas Gerais. Está aí, meus irmãos, um exemplo vivo do que o amor pode fazer e a ausência pode causar. O amor constrói, o amor permite a vida. A distância, o isolamento, o abandono leva à morte. Morte do corpo, morte da alma. Ela não morre, claro. O espírito não morre nunca, mas haverá dor maior que a morte da alma, não ter amor, não viver pelo semelhante, pelo filho, que muitas vezes não se vê durante muitos dias, meses. E aí, e quando vier a cobrança, e quando nós tivermos que prestar contas daquilo que nos foi confiado, daquilo que nos foi emprestado, porque os filhos são filhos de Deus, não são nossos, mas são empréstimos, para que possamos torná-los homens de bem. Então, fica a reflexão para todos nós, não é para a Cláudia, para a Simone, para mim, para nós, para todos, essa reflexão. O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com a minha família? Levemos para nós mesmos essa reflexão. Eu teria uma outra história, né, que eu tive a oportunidade de ouvir ontem também, que a Nayara me apresentou, mas vai ficar para uma outra oportunidade, que é também uma história de vida, de reflexão do que nós fazemos com os nossos filhos, e muitas vezes esses mesmos filhos farão conosco quando chegarmos à terceira idade, quando chegarmos à velhice.
Então vamos repensar, vamos rever quais são os verdadeiros valores da vida. O que realmente tem importância nessa nossa trajetória. Pensemos em tudo isso e que Jesus possa nos iluminar para que modifiquemos a trajetória da vida, para que reavaliemos aquilo que nós temos, aquilo que nos foi confiado, aquilo que é empréstimo e que nós devolveremos, mas precisamos devolver melhor. Muita paz e que Jesus nos abençoe.